tudo bom com vocês? Chegando aqui na área. Vamos lá, minha gente. Hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês. Quarta-feira linda, maravilhosa, abençoada para todos nós. Tudo de bom, tudo de lindo. Né? A Cida, um beijo para você. Tá chegando aqui na área. Um beijão. Vamos lá, vamos começando a nossa live de hoje. Gente, essa live ela fica gravada aqui no YouTube, tá? Nós estamos nos dois, né? No Instagram e no YouTube. Então, o título da live de hoje é o Louro Barbie, né? Que tá dominando aí. Por causa do filme, né? O Louro Barbie, aquele loirão. Eita pau! Que vai dominar mesmo, viu, gente? Que eu já vi de gente que tá querendo aderir a esse loiro. Vamos fazer esse Louro Barbie. Em coloração, descoloração, quem não precisar descolorir, né? Não, tem o cabelo virgem, não vai precisar descolorir, que a gente vai dar toda a dica para vocês agora aqui, fazer mechas no cabelo, então se transformar numa Barbie. Pelo menos o cabelo fica, né? Igual. Então tá, então vamos lá. Sou Alessandra Belay, hairstylist, especialista em cores de cabelo, embeleza o seu mundo cabelístico. Já tô te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar? Te peço o like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilha aí nas redes sociais geral. E também vai maratonar essa playlist live que eu sempre deixo aqui no final da live para vocês. Lá eu tenho certeza que você vai encontrar dicas de cores, de cabelo e muito mais, né? Em todas as nossas lives. Gente, olha, esse 10.13, tá? Vamos logo mostrando aqui para vocês, né? Claro. 10.13, tá aqui, tá? Vou mostrar logo aqui. Logo no comecinho, aqui no Instagram, numeração tá em cima, tá, gente? É o Louro Barbie mesmo. Chega, fica, o bichinho já fica brilhando. É o 10.13, né? Que eu coloquei, o 10.13. 10.13, olha o Louro Barbie aí, bem grande. Fica bem loirão, né, o cabelo? E, gente, olha, a gente vai colocar mais uma misturinha também, né? Que vai ser o 10.21, tá? 10.21, ele vai entrar aqui para neutralizar esse fundo 100%, 100% amarelado, tá? Esse 10.21, mas não vai aparecer essa cor aqui, não, tá? Vai ser só mesmo para neutralizar esse fundo de clareamento 100% amarelado, que tem, realmente é difícil às vezes de neutralizar esse fundo, né, de clareamento amarelado, mas eu vou dar um truque para vocês, truque de salão, que vai dar tudo certo. Então tá, vamos lá. Marge Real da L'Oréal é uma delas que eu indico para vocês, tá? Vamos lá. Marge Real da L'Oréal. Como é que a gente vai fazer, né? Para colocar esse cabelo, essa cor no cabelo, né? Mas antes, claro, um beijo para o Fábio, beijão, gato. Betânia na área, um beijo para você. Então tá, vamos lá. No coração, beijo no coração. Para Cida, já tinha falado no começo, né, da live, um beijo para você, gata. A Elaine, a Fátima na área. Eu vou falar alguns nomes aqui, tá? A Meide, a Nefis, Meide Nefis, um beijo para você, gata. Madle, né? Madle, um beijão. A Mensagem Virtuosa, um beijo para você também. A Cida na área, Grace, beijão. Então tá, vamos lá, vamos começando aqui. Depois eu venho aqui para o Instagram para tirar dúvida de vocês e no YouTube também, tá? Quando a gente vem. Claro, nossa live é sempre estilo podcast, né? Agora a nossa live vai estar dia de quarta-feira, gente, porque tá meio complicado o tempo aqui, e aí, lá e tá, né? Vou sair de férias de novo. Alessandra. Gente, tá trabalhando muito, tem que tirar férias, ainda mais aqui, né, que tá um verão danado. Vamos viajar por aí. Então tá, vamos lá. Depois eu conto para vocês para onde a gente vai, qual é o nosso destino. Então, como é que a gente vai fazer agora para colocar esse 10.13, tá? Nas mechas, ou começando, né, pelas mechas, ou uma descoloração no cabelo todo,
fazendo uma champuzada para tirar uma cor escura, um vermelho, um ruivo, ou descolorindo todo o cabelo, usando decapcolor. São variadas maneiras da gente descolorir o nosso cabelo ou tirar a cor do cabelo quando ele está pintado com uma cor escura, um vermelho, um ruivo, né, um castanho, um chocolate, né, um preto, tá? Aí a gente vai fazer primeiro um teste mesh para ter certeza de se a gente vai poder tirar essa cor do cabelo e atingir esse fundo de clareamento 9 ou 10, tá? Se atingir o 10 ainda, aí que vai ficar um louro Barbie mesmo, bem lourão, platinadão, mas já dá para chegar, para colocar, para tonalizar, para dar a cor desse cabelo depois da descoloração, já dá para no fundo de clareamento 9, que é tipo assim um amarelo sol, tá? Então eu vou falar desse fundo de clareamento 9. O 10 vai ser a mesma coisa, né? Porque o fundo de clareamento 10, ele é tipo assim, um amarelo bem clarinho, sabe? Aquele amarelo bebê, quase branco, né? Então, mas no fundo de clareamento 9 já dá para tonalizar fazer essa tonalização. E se atingir o fundo de clareamento 9, tá? Então a gente tem um truquezinho aí para colocar essa cor sem precisar descolorir nesse fundo de clareamento 10. Bom? Então, claro, sim, tem que fazer primeiro o teste mesh, sempre lembrando, né, que sem teste mesh não dá para fazer nada. Por quê? Porque você nunca sabe como é que tá os cabelos, se vai quebrar, né? Você vai ter corte químico, que aí já era, né? Agora, fazendo um testezinho. Agora, vai lá, coloca, chegar neste fundo que a gente já falou aqui, né? Nesses fundos amarelados do cabelo, e vamos fazer a mistura. Se chegou no fundo de clareamento 9, não conseguiu chegar no 10, a gente coloca esse 9, 10.13, né? Que é a cor aqui do louro Barbie que a gente está colocando, tá? É claro que existem outras cores também que são louro Barbie, né? Aqueles loirão, clarão aí, tá? Mas eu decidi colocar esse aqui para vocês. Agora, mais o 10.21, né? Que a quantidade dele vai ser de 5 gramas, né? Ou uma cobrinha de 5 dedos para um cabelo que é mediano ou curto, para fazer essa misturinha aí, tá? Agora, se o cabelo é um cabelo longo, a gente vai colocar desse 10.21 uma cobrinha de 10 dedos ou 10 gramas. Agora, a quantidade do 10.13 vai ser de 100 gramas para um cabelo longo, aqui no peito, né? Agora, um cabelo mediano, 60 gramas. E acima do ombro, cabelo curto, 40 gramas. Tá? Faz a misturinha aí com o X de 10 volumes, ou pode ser o X mais baixo, deixa o tempo de pausa de 8 a 10 minutos. É o tempo ideal de uma tonalização. Vem os truques agora, tá? No caso aqui, se atingir um fundo de clareamento 9 e a gente quer colocar aí, apareça essa cor, né, desse loirão aí platinado, louro Barbie, a gente não conseguiu chegar naquele fundo de clareamento 10, né, que é quase branco, então a gente coloca não é reforçador, eu sempre esqueço o nome desse produto, que são os super clareadores, tá? Coloca os super clareadores que toda marca tem. Às vezes eles têm uns nomes aí na L'Oréal eles colocam cleaner, em outras marcas eles colocam outros nomes, mas são os super clareadores. Então eles entram aqui para clarear um fundo de clareamento, no caso da descoloração, que é o que a gente está falando aqui, né? Descolorindo o cabelo, tudo, descolorindo mechas. Então, aí eles vão para este fundo de clareamento 10. Bom, então a mistura como é que vai ser? Vai ser junto com o super clareador, né? O 10.13, né, que é a cor principal, mais o 10.21, que a gente já falou aqui, as quantidades, e mais esse super clareador. Então vai ficar em 3 quantidades iguais, tá? Se entrar o super clareador aqui, entendeu? Dessas cores que eu já falei aqui. Tá? Então, as quantidades iguais. Agora, se não, vai ficar daquela forma que eu já falei antes, né? Assim, isso é um truque que a gente consegue clarear esse cabelo. Agora, vamos lá para uma outra situação de um cabelo. Sim, mais uma outra dica que me perguntaram outro dia, acho que foi ontem, anteontem, aqui no Instagram, como é que chama, meu Deus?
os stories, tá? Sempre coloco lá para vocês uma caixinha de perguntas, então, para vocês deixarem aí de cabelo, qualquer coisa que queiram perguntar. Então, lá uma moça perguntou se dá para tirar, né, o amarelado do cabelo com uma nova tonalização. No caso dos loiros, gente, não precisa fazer, a não ser que já tenha tentado colocar como é que chama? Os kit roxo, tá? Lavar o cabelo com um kit roxo, um shampoo, ou uma máscara, né? Uma máscara roxa, tá? Logo depois que descolore o cabelo, às vezes acontece de ficar amarelado esse cabelo. Isso acontece. Às vezes acontece até com o meu mesmo, quando descolore aqui, aí fica meio amarelado. Às vezes, não muito tempo. Aí, não todas as vezes, mas acontece às vezes no salão também. E aí a gente vai e coloca, depois tonalizou, fez tudo bonitinho, a mistura era correta para tirar aquele amarelado do cabelo, e até percebi lá na mistura que ela colocou, que era a mistura correta. Tá? Eu respondi lá no Stories, foi ontem. E aí, o que a gente faz? Para não tonalizar de novo, para não ter mais desgaste, porque esse cabelo loiro, ele já está tão desgastadinho, né, por causa da descoloração, e a gente vem com esse kit roxo, ou só a máscara roxa, tá? Não precisa nem usar shampoo. Se for depois que descoloriu mesmo, fez essa mistura aí que a gente quis para colocar no cabelo, tirar esse amarelado, e não tirou tudo, né, que não apareceu um pouquinho, coloca a máscara roxa logo em seguida, que aí o bichinho sai, neutraliza rápido e pronto, fica lindo, maravilhoso esse cabelo. Isso é truque de salão, tá, gente? Faz muito isso no salão. Agora, só usar a máscara, pronto, naquele fundo não, naquele tempo de pausa da própria máscara roxa, tá, gente? Isso é importante, porque muita gente chumba o cabelo por causa que não sabe usar ou não presta atenção lá, porque cada uma tem um tempo de pausa diferente, tá? Fica ligada a isso. Agora, eu já vi máscara roxa de agindo 5 minutos, é o que eu uso, até 25 minutos. Dependendo da marca, tá? Então, presta atenção. Porque se ficar muito tempo, aí ela é um aviso, né? Ela chumba o cabelo, então fica escuro, sabe? Aí, minha amiga, tem que ir pro e tem que ir pro antirresíduo. Geralmente assim, se fizer acontecer, aí use o antirresíduo no mesmo dia, tá? E depois tonaliza de novo. Mas para evitar esse trabalho, né, a gente faz todo esse sistema aqui e não precisa fazer trabalho nenhum. Agora, vamos lá, para uma outra situação, de colocar esse louro Barbie em um cabelo. Não, primeiro eu vou falar para vocês sobre os cabelos brancos, né? Muita gente quer cobrir os brancos, tem necessidade de cobrir os brancos e tem algum tipo de descoloração desse cabelo, mechas descolorido de global, né? De alguma maneira tem algum tipo de descoloração. E o que a gente vai fazer? Coloca esse 6.0, se o cabelo for um cabelo claro, cabelo virgem, tá aparecendo os brancos na raiz ou nele todo, né? Coloca esse 6.0 com OX de 10 volumes, se o cabelo virgem for um castanho escuro, castanho médio, castanho claro, qualquer tom de castanho. Aí, se for um cabelo louro escuro, coloca o 7.0 com OX de 10 volumes. Tá? Que aí cobre branco, é tudo bonitinho e não tem problema nenhum. Pode descolorir neste fundo de clareamento 10, né? Bem platinadão o cabelo, que não tem problema nenhum, porque fez essa mistura do jeito que eu tô falando aqui, tá? Principalmente com o X, que tem que ser de 10. Porque senão não vai descolorir nesse fundo de clareamento, é difícil. Então, agora vamos lá, para uma outra situação, de um cabelo que a gente quer colorir ele pela primeira vez e não vai precisar descolorir, se o cabelo for virgem, tá? Vai fazer essa misturinha aqui pra gente não precisar descolorir. Coloca esse 10.13, né? Se o cabelo, ele for um cabelo virgem, castanho, todos os castanhos e até o tom do louro escuro também, tá? Todos os tons de cabelos virgem, castanhos, louro escuro, com exceção somente de um cabelo que ele é fino. Por quê? O cabelo fino, louro escuro. Porque o cabelo fino,
ele clareia muito rápido, então a gente tem que diminuir a OX para clarear esse cabelo. Então, aí não vai precisar, tá? Colocar o reforçador de clareamento, tá bom? Então, para um cabelo louro escuro, um cabelo virgem, né? O cabelo louro escuro, quando ele é fino, fino igual de criança mesmo, tá, gente? Fino igual de criança, porque muita gente diz, meu cabelo é fino, e não é. Às vezes não é, porque é igual fininho mesmo. É bem fininho mesmo. Então, esses são realmente, eles têm que diminuir o X, então eles são bem fáceis de clarear, bem rápidos, né? Com o X mais baixo. Então, com exceção desses aí, a gente não precisa colocar o reforçador nesse cabelo fininho aí, louro escuro. Agora, pro resto dos cabelos, não. De médio para grosso, cabelo castanho, cabelo virgem, né? Louro escuro também tem que colocar o X40, porque senão, junto com esse reforçador de clareamento, que todas as marcas têm, que são aqueles loiros ultra claros que estão com a numeração deles estão acima de 10, tipo 11 ponto alguma coisa, 12, 13 ponto alguma coisa, já veio até 13, né, em algumas marcas. Então, esses tons de 12 ou 13, então, eles são excelentes para colocar aqui, tá? Qualquer cor, porque eles são mais claros, né? Aqueles loirão. Então, eles são os reforçadores para a gente conseguir colocar esse cabelo nesse tom de 10, tá? E mais o sol X de 40. Então, vai ficar assim, o reforçador, né, que a gente acabou de falar, mais o 10.13, né, que é o louro Barbie aqui em questão, e também, se tiver para cobrir, o 10.0, em 3 quantidades iguais, tá? Para a gente conseguir colocar esse cabelo que vai ser colorido pela primeira vez nesse louro Barbie aí. Agora, pense muito bem, tá, gente? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque quando o cabelo é colorido pela primeira vez, né, aí para esses loirão aí... Às vezes dá uma nóia na cabeça. É tipo assim, ai, pelo amor de Deus, eu tô um zumbi, eu tô um extraterrestre, entendeu? A gente não se reconhece. Então, pensar muito bem, porque isso é psicológico. O cabelo tá lindo, maravilhoso, mas aí a gente tá muito tempo, ou a primeira vez que a gente vai colorir, né? Se ele for para esses cabelos aí, sim, loirão, aí dá um bug na cabeça. Aí a pessoa não gosta, tipo, é assim, tá? Aí, mas quando a pessoa quer, né? Então, não tem problema nenhum. Agora, como é que a gente vai fazer no caso, no caso aqui, quando a gente vai fazer retoque de raiz, daqui 1 mês, 2 meses, né? Então, cresceu aí 1, 2 centímetros e eu quero fazer a minha raizinha aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Agora, no caso do retoque, gente, sempre a gente diminuir a OX. Por causa dessa quenturinha da nossa pele, a gente tem que diminuir essa OX, né? Porque essa quenturinha, ela faz quase que dobrar a volumagem da OX. Então, sempre a gente vai usar 40 volumes, né? Que é aqui que a gente não tem outro, não tem esse loirão, não tem para onde correr, tem que usar 40 volumes mesmo. Quando for fazer retoque de raiz, diminui para 30 volumes e não precisa de reforçador. Abandona esse reforçador, aposenta ele e deixa só a OX de 30 volumes para fazer o retoque de raiz de 1 ou 2 dedos de crescimento de distância do nosso couro cabeludo, tá bom? Então, e com as mesmas misturas que eu já falei aqui, tirando o reforçador e diminuindo a OX, né, para 30 volumes. Agora, vamos lá para uma outra situação. Eu tenho um loiro aí nesses tons de 8, 9, né? Ou 10 também. E eu quero colocar esse louro Barbie no meu cabelo, né? Então, eu tenho que fazer uma shampuzada nesse caso. Se o tom está de 8 ou 9, então eu tenho que deixar essa shampuzada, gente. Falando de shampuzada, eu vou deixar aqui embaixo no card também para vocês um vídeo de passo a passo de como fazer shampuzada, tá? Aqui. No card no caso da Life, né? Aqui no card. Então, um vídeo de shampuzada que é muito usada, né? E tem muitas dúvidas de como fazer. E também um outro vídeo de como cobrir qualquer cabelo branco. Sabe aquela técnica muito usada em salão, que tipo aquele cabelo que não cobre de jeito nenhum, tá? Que tem muita dificuldade. Então, esse vídeo veio para isso, para solucionar o problema, tá bom? E a gente vai deixar ele aqui, completinho aí.
Agora, como é que a gente vai fazer? Depois da shampoozada, a gente tem que fazer sempre o teste de mecha, né? Para ver se o cabelo não vai ter problema nenhum, vai quebrar, se vai chegar neste fundo de clareamento com toda a saúde o cabelo, né? No fundo de clareamento 10. Agora, se o cabelo ele tá nesses loirões, né? De 8, 9, com a shampoozada é bem fácil da gente clarear esse cabelo, tá? Tendo aí o teste de mecha tudo bonitinho, se não, né, tem problema não. Agora, atingir um fundo de clareamento 10, né, como eu já falei aqui, né, dele ficar 9 ou 10, e fazer a mistura com o 10.13 mais o 10.13 mais o 10.21, colocando poucas quantidades, né, tipo 10.21, com a mistura de 5 gramas ou uma cobrinha de 5 dedos do 10.21 para um cabelo mediano ou curto e para um cabelo longo, uma cobrinha de 10 dedos. Tá? Ou 10 gramas, né? Tá? Do 10.21. E tonalizar, né? Com 10.13 também numa quantidade, de cabelo for longo, 100 gramas, cabelo mediano 60 gramas, em cima do ombro 40 gramas, tá? Faz a misturinha aí e com a X de 10 volumes ou X mais baixa e deixa o tempo de pausa de 10 minutinhos, tá? Depois que a gente fez a shampoozada e vem com toda essa mistura aí, que eu já até falei no início da live, né? Mas eu tô retornando aqui, reforçando aqui para vocês. Agora, isso se o cabelo tá descolorido, tá? Agora, se o cabelo tá pintado, então a gente vai agir um pouquinho diferente, né? Tá com uma tinta, uma coloração nesse tom de loiros, faz a shampoozada, atinge esse fundo de clareamento também amarelo, né? Amarelo claro ou amarelo sol, ou um amarelo mais clarinho, e usa 20 volumes, tá? Porque o cabelo ele não está descolorido, né? Tem que ter essa noção aí. Se o cabelo não estiver descolorido, a gente fez a shampoozada, usa o X de 20 volumes com essa mistura, né, do 10.13 e deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando. É assim, de agir um pouco diferente para dar um resultado de excelência. Então vamos lá para as perguntas de vocês. A gente vai começar aqui depois eu volto aqui no Instagram. Pelo YouTube, Agrimover, olá, Belo! Mãe aos 15, um beijo para você, gata. Um beijo para os pimpolhos também. Adoro você, manda um beijo pro povo daqui de Manaus. Beijo para Manaus. Um beijão, beijo no coração de todos, gata. Beijo para você também. A Lisa, hello, Lisa. Hello, sister. Vem aqui vamos aqui para o Instagram. Para o Instagram. A Fátima, acho que eu falei, eu parei aqui, né? Mensagem virtuosa, um beijo para você. A Cida, um beijão, gata. A Jane na área, um beijo para você. O Senopendman, hello. A Jéssica na área, Cida, um beijão para você, gata. Bom dia. Adorei a dica da semana passada, meu resultado do meu cabelo. Um beijo, que bom que você gostou, gata. Um beijão para você. Se joga sempre. Se joga sempre nas dicas. De tratamento? Eu acho que né? Beijão. Olha, eu uso todas, tá, gente? É verdade. Por isso que o meu cabelo tá assim, tá saudável, né? Ainda mais que a gente abusa pra caramba, né? Eu com esses loirões, tem gente que faz alisamento, aí abusa muito. Aí tem que cuidar. Aí fica bom, o cabelo responde. A Ivanete, um beijão pra você. Gracinária, um beijo, um beijão. Bom dia, Lê, Jéssica, um bom dia pra você também, amor. Santoro, hello, Santoro. A Elaine, a Luciana na área. Um beijão pra vocês. Jane, mostra um chocolate top aí. Tipo, acobreado. Chocolate top. Tipo acobreado. Deixa eu ver aqui. Chocolate acobreado.
Esse aqui, o 6,35, tá? É um chocolate acobreado. 6,35 é um dos meus favoritos. Tá? 6,35. A numeração tá em cima. Tá, gata? 6,35, gente, olha, é um dos meus favoritos, tá? 6,35 é o chocolate com fundinho acobreado. Deixa eu parar aqui. Tem uns tico-tico de vez em quando. Elétrica. Tá? Essa é da Magirel, né? Da L'Oréal, essa marca. Então, o que pode fazer? Se o cabelo for cabelo virgem, louro, castanho escuro, castanho médio, chamada até de preto, ao X é de 40 volumes para usar esse 6, tá? Para usar com essa cor. Se o cabelo for um cabelo virgem, né, um cabelo natural, castanho claro ou louro escuro, ao X é de 20 volumes. Pra gente não errar na OX, porque senão erra toda a cor. Fica uma outra cor. Se errou na OX, já era. Tem que ir pra champuzada. A Gracinha na área, bom dia, gata. Alessandra, um beijo pra você. Bom dia, é minha xará, né? Quero usar o 7.0 mais o 7.1. Só que a 7 vem com OX de 20. E o 7.1 com o X de 30. Posso misturar nas duas OX? Não, porque nesse caso aqui, tem que usar uma OX, depende também da cor do seu cabelo. É isso que eu estava analisando. Eu não sei qual é a cor do seu cabelo, né? Cabelo virgem, né? Se for um cabelo castanho escuro, castanho médio, então tem que usar o X de 40 volumes, tá? Que são bem fechados, então não vai clarear nem 20 nem 30, tem que ser 40. Agora, se for um cabelo castanho claro, então a OX vai ser de 30 volumes, e se for um cabelo louro escuro, 20 volumes. Entendeu? É assim, desse jeito, porque senão não clareia, tá? Não clareia nesse tom de 7, vai ficar escuro. Se usar o X que precisa ser maior e for usar uma menor, aí já era, gata. Não dá. Não dá, não aparece, aí vai ser gel jogado fora, raiva, que a cor não fica, a cor vai ficar escura. Ai, meu Deus! Então, entendeu? Compra uma X separada, né? Tá. Agora, vamos lá, vamos seguindo aqui o baile. A Marileide, um beijão para você. A Edna na área, um beijo. Elaine, bom dia, gata. Ô, lindona, seus cílios ficam pulando. É por causa do... Como é que chama? É por causa do... É porque eu não paro, né? Ai, meu pai. A Carolina dá até, sabe o quê? Dá até agonia, né? A Patrícia na área, um beijão para vocês. A Juliana, a Rita na área. A Vanessa, agora estou prestando atenção também. Ale, qual o tom que você está usando? Meu cabelo, gata? É o 9.31. 9.31. Tem como fazer ele aqui na playlist passo a passo. O tom do meu cabelo, que é um louro bege dourado, um fundinho dourado, né? Louro bege dourado, 9.31. Ele é lindo essa cor mesmo. Gostei de ficar mais esse ano com ela, né? Tava pensando em mudar, mas não. Não sei. Para o ano, bora ver. Eu gostei dessa cor. A Patrícia na área, um beijão para você. Civic Savage, hello, Civic. Mario, fine, thank you. Patrícia, um beijão para você. O que fazer no cabelo grisalho, sem química, para dar uma melhorada? Você quer que os seus cabelos grisalhos eles fiquem... ele dê uma... Como é que chama, meu Deus? Ele fique mais bonito, tipo assim, um platinado, né? Dá uma renovada na cor, sem precisar fazer química nenhuma nele. Usa o kit roxo, gata. Inclusive, aqui no nosso canal,
tem, na playlist passo a passo, tem um vídeo de como... o título do vídeo, acho que eu coloquei assim, como tirar o amarelado do cabelo, os grisalhos, tá? Mas, tipo assim, foi só um título mesmo, mas para chamar atenção. Mas eu usei um kit roxo, tá? Estou até fazendo no cabelo da minha sogra, então, porque ela tem 100% de cabelos brancos, né? Então, ela foi uma excelente modelo. Fica platinadinho o cabelo, tá? Só usar um kit roxo, shampoo e máscara roxa. Pronto, sem química, não tem química, que eles são shampoo mesmo, né? E máscara roxa. Só que dá uma platinada no cabelo, fica lindo. Parece que a pessoa acabou de platinar o cabelo, deixou aquele cabelo bem branquinho, sabe? Lindo. Fica lindo, lindo, lindo. Só igual aquele Diabo Veste Prada, né? Aquele filme. Eu sempre lembro desse cabelo, que o cabelo da atriz, a Meryl Streep, né? Ela tem mesmo esse cabelo grisalho, né? 100% grisalho. Então, foi o cabelo dela mesmo, né? Deixou crescer, fez todo aquele negócio, né? Pro filme. E aí eu li a coisa que me chamou a atenção, porque eu gostei muito desse filme. Assisti muitas vezes. E aí ela tinha esse cabelo e com certeza foi usado aí aqueles shampoos, máscara roxa no cabelo dela, que fica bem platinadinho, bem branquinho, né? Cabelo. É natural. É dela mesmo. A Marileide Corre, um beijo para você. O amarelado no cabelo é quando não chega no fundo de clareamento correto. Isso acontece quando as mechas é muito grossa ou bem aplicado o produto. E também os truques às vezes não funcionam. Ótimas dicas. Não funciona, ótimas dicas, Ale. Às vezes acontece isso, acontece tudo, né? No salão a gente sabe, né, como acontece, mas sempre, no caso dessa dica aqui que eu coloquei para vocês, essa dica é quente, né? Então ela realmente sai mesmo, mesmo que a gente atinja um fundo de clareamento, tudo, a gente consegue solucionar, tá? Com essa dica de usando as máscaras roxas, né, para neutralizar esse amareladinho aí, que ainda fica um pouco do amarelado. Tem que usar na mesma hora, né? Depois viu assim, meu pai, pronto. Corre para a máscara roxa, pronto. Aí o bichinho sai. Entendeu? É assim. A gente consegue tirar. Um produto de boa qualidade, tudo isso, claro, que vai contar, né? Um produto de preferência profissional. Geralmente no salão a gente usa produto profissional, né? Então, produto de excelente qualidade, ou até que não seja profissional, porque tem marcas muito boas também, né? Que não é profissional. Quem usa em casa, no caso, né? Quem quer fazer em casa. Então, tem excelentes, aquele que eu até tenho. Como é que chama, meu Deus, a marca? Ela embeleze, não. É da Amende, né? Especialist Blonde da Amende. Muito boa também. É uma máscara roxa. Então vamos lá, vamos seguindo aqui o baile. A Delma na área, um beijão para você. A Selma Estúdio Martins, um beijão. Alexia Cleide, beijo para você também, gata. A Isolda na área, um beijão para você. Alane Estúdio. Deia Martins, um beijão para você, gata. Um beijão. A Nalva na área, um beijo. A Isolda, bom dia, gata. Fiz luzes no meu cabelo, tá frágil. Tá frágil, ó. Posso botar o chocolate? Não, tem que estar tá frágil? Tá fraco, frágil? Não. Não pode pintar o cabelo agora, não, gata. Tem que ir para fazer 6 aulas que tem aqui no canal, tá? São 6 aulas. Eu coloquei o título do vídeo assim, como tirar cabelo do corte químico, aí coloquei as aulas, né? Aula 1, aula 2, aula 3, até 6, tá? Então, em 3 semanas, o cabelo sai do corte químico. Bom? Então, corre aqui no meu canal no YouTube, na playlist Tratamento, que aí você consegue tirar o seu cabelo
em 3 semanas desse corte químico aí, segue todas as aulas, da primeira até a última, com paciência, né? Porque a gente não tem, que a pessoa já quer pintar o cabelo, quer fazer algum tipo de alisamento, e o cabelo tá fraco, o cabelo tá quebrando, o cabelo tá elástico, e senão não se livra, né? É assim, tem que cuidar do cabelo primeiro, aí depois faz as químicas que a gente quer, né? Tá? Corre nas aulas lá. Deixa eu ver. Aline, um beijo pra você. Oi, amadinha, um beijão, gata. Deixa eu ver aqui. A Ana, a Leide, a Aline, um beijão pra você. Olá, eu usei o tonalizante 6.7 com um pinguinho do 6.0 mais o 6.1, porém ficou vermelho. Vermelho? Oh, meu Deus. Vermelho. Como faço para tonalizar no chocolate? Ourinhos! Um beijo para Ourinhos. Minas Gerais, será? Acho que é isso, né? Ourinhos. Engraçado, porque o 6.7, ele é ainda mais quando ele junta com o 6.1. Nesse caso aqui, pode colocar ele 50% de cada, tá? Ou em 3 quantidades iguais. Nesse caso aqui tem branco para cobrir, né? Colocou o 6.0, porque tem branco, né? Tem branco nesse cabelo. Então, pode colocar em 3 quantidades iguais. Agora, tem que fazer uma shampoozada. Por quê? Porque essa pergunta foi excelente, tá? Esse 6.7 mais o 6.1 tá tudo correto aqui. Para neutralizar o avermelhado, tá? Agora, aconteceu alguma coisa aí estranha no meio. Porque esse 6.7, se for, que na maioria das marcas é um chocolate ou um marrom, né, como chamam, então tá tudo correto. Eles são feitos, 6.7, ele é feito para neutralizar o avermelhado do cabelo. Tá? Não neutralizar o cabelo vermelho, gente. Muita gente confunde, né? Por quê? Pintou o cabelo de vermelho, ficou aí com esse vermelho, pintou sei lá quantas vezes, e eu quero tirar com o chocolate. Muita gente pensa assim, né? Eu vou colocar esse chocolate aí, 6.7 ou 7.7, ou qualquer tom de chocolate que seja, aí para tirar, ou qualquer cor escura, né? Pode ser até castanhos ou preto mesmo. Não consegue de jeito nenhum. Pode até pintar e pode ser que na hora ali, quando lave, neutraliza, mas em poucas lavagens esse cabelo vai revelar o vermelho. Tá? O que a gente tem que fazer? Fazer uma shampoozada e depois tonaliza com essas misturas aqui. Pode ser até essa aí, 6.7 mais 6.1, 50% de cada, tá? Então, pode tonalizar. Mas por quê? Porque tem pouco vermelho para neutralizar. Porque quando a gente faz uma shampoozada, uma descoloração, fica um resíduozinho de vermelho ou acobreado, nesse caso aqui nos tons de 6, de 7, né? Ou no tom de 5 mesmo, que é 100% avermelhado. Então, a gente tonaliza com essas cores, né, que a gente está falando aqui, de 6.7, 5.7, 7.7, mais o 7.1, tá? Faz as misturas aí, que são corretas mesmo, para tirar avermelhado. Mas pouco, não aquele cabelo encharcado de vermelho pintado e eu taco o negócio em cima. Essa mistura, gata, perdeu dinheiro, perdeu tempo e tem raiva, porque o vermelho não sai. Ele é danado. Sabe aquela mulher bem danadinha mesmo? Pois é vermelho. Tá? Tô brincando. Pois é, então aí o que tem que fazer aqui? No caso aqui, gata, tem que fazer uma shampoozada, né? Melhor, porque quando começa assim, a gente faz a mistura correta, tudo, e o diacho não neutraliza, então faz logo a shampoozada, que aí resolve o problema. Chega no fundo de clareamento, ferrugem, né? Depois da shampoozada, faz primeiro um teste de mesh para saber se não vai ter problema com o cabelo, não vai quebrar. E depois tonaliza com essa mistura aí que você tá fazendo. Duvido se não contar, é só os cabelos tá
sei lá, impregnado. Ou muda de tinta, compra outra marca, porque senão tá correto aqui para tirar o avermelhado, tá bom? Quantidade correta. Essa quantidade, 3 quantidades iguais, ou X de 10 volumes, tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando. Assim. Tem que fazer shampuzada antes. Vamos lá. Vamos lá. A Cida na área, um beijão para você. Alessandra me indica um shampoo bom e barato. Tem os cabelos tingidos e com luzes. Shampoos bons e baratos. Já tem da L'Oréal, eu gosto. É da L'Oréal, esse Elseve, né? Aqui na Holanda chamam de Elvive, mas é Elseve no Brasil. É a mesma coisa. Só mudar de nome, não sei nem porquê. Elseve, tá? Da L'Oréal. Agora, tem shampoos que esses shampoos da Elseve, tem aqueles que são para cabelos coloridos. Aí você tem que usar, entendeu? Para cabelos tingidos, cabelos coloridos. Tem, mas toda marca tem, né? Tem toda marca, tem da Mende, tem a Embeleze também, tem muito. São assim, são bem em conta, né? Que não são profissionais, são mais em conta. Essas marcas. Todos eles são bons. Agora tem que ter aquele kit roxo, né? Tem que ter um pouquinho do kit roxo para colocar pelo menos uma vez por mês. Se for um cabelo assim loirão, né? Esses cabelos que estão nos fundiclamento 9 ou 10, né? Ou um cabelo pintado, esses loirão, aí tem que ter o kit roxo. Shampoo e máscara roxa. A Leide, um beijão para você. Qual cor vou ter que misturar? O 6.34. Um pouco do 6.7. Eu não estou entendendo. Será que era uma outra pergunta que você colocou aqui? Eu não estou entendendo. Peraí, deixa eu ver se eu volto lá para cima. Aline. Peraí. Chocolate. Show. Olha, eu não estou entendendo qual a cor vou ter que misturar. Ah, tá, entendi agora. Qual a cor, porque eu estava confundindo com uma outra pergunta. Qual cor vou ter se eu misturar o 6.34 mais um pouco do 6.7? Olha, o 6.34 é tipo assim um chocolate com um fundinho, um marrom, né, com uma cor escura, na maioria das marcas, tá? Com um fundinho assim, acobreado, sabe? Um fundinho meio que avermelhado, acobreado. Então, e mais o 6.7, se for pouco de nada, tipo assim, pouco mesmo, então ele dá esse chocolate com fundinho acobreado. Agora, se for meio a meio de cada dessa do 6.7, como é uma cor muito escura, né? É tipo uma barra de chocolate, é um chocolate com esses tons mais fechados, o 6.7, então ele vai anular completamente, quase completamente, o 6.34, entendeu? Ele vai prevalecer, tá? Se for meio a meio. Agora, se for tipo assim, só um pouquinho mesmo que a gente colocou, aí sim vai ficar quase o mesmo, escurecer um pouco mais esse 6.34. Se for só colocar um pouco do 6.7, tá? Aí ele escurece um pouco esse 6.34, tá? Porque sempre tem que pensar assim, olha, o que dá a cor do cabelo são
os reflexos, que são esse 3, esse 4 aí, tá? Depois de ponto, vírgula ou barra, né? Que depende da marca. Então, geralmente, as marcas colocam assim. Então, depois do ponto, vírgula ou barra são os reflexos. São realmente a cor que vai ficar no cabelo. Esse primeiro número, que no caso aqui é o 6, né? Ele é o que dá o tom no cabelo, tá? É tom de 6, aí tem esse 3, que na maioria das marcas é um dourado, e o 4, na maioria das marcas, é um acobreado. É só que nesse tom de 6, ele fica esse chocolate aí, porque é mais escuro, né? Essa cor, nesse tom de 6, fica esse chocolate aí, como todo mundo conhece, com fundinho acobreado, entendeu? Então, é mais ou menos assim que a gente lê, né? Essa é a leitura da cor que a gente vê, que vai sobressair. Agora, quando mistura com esse 6,7, é o que eu falei, entendeu? Porque é uma cor bem mais escura, né? Então, ele fecha a outra cor que está um pouco mais clara. Nesse caso aqui, tá no tom de 6. Tá bom? Fica assim. Argem. A Flávia, um beijo para você. Bom dia, Flor. Vou seguir sua dica, usar a máscara roxa. Porque eu descolori meu cabelo e tingir com o 9.0 e o 9.21. Ah, tá. Foi você que eu respondi, né? Eu me lembrei. Eu lembrei lá no story ontem. Sim, aí tem que usar a máscara roxa, isso mesmo. Para neutralizar. Porque, gente, olha, vamos pensar junto. A gente já fez, no caso aqui, né? A Flávia, ela fez a mistura com 9.0 mais 9.21. Ela tonalizou o cabelo, né? Descoloriu e tonalizou o cabelo, ou as mechas, né? Houve uma descoloração. Então, e aí ainda ficou um pouquinho do amarelado, isso acontece às vezes, tá? E aí, por mais que a gente tenha chegado no fundo de clareamento correto, atingiu o fundo de clareamento 9, por exemplo, aqui, né? Atingiu um fundo de clareamento 9, que a gente vai tonalizar no fundo de clareamento nesse tom de 9, então a gente tem que fazer essa tonalização nesse tom de 9, então a gente tem que atingir esse fundo de clareamento 9, e assim sucessivamente, né? Para todas as cores. E no 8, assim, no 8, no 6, no 6. Então, aí, às vezes acontece. Só Freud explica. Não sei por quê. O cabelo tá saudável, o cabelo tá tudo bonitinho. Foi feito a mistura correta para neutralizar aquele fundo lá, bonitinho, fundo de clareamento, no caso aqui amarelado, pode ser outros fundos aí, né? Vermelho ou laranja. Então, tá tudo correto. E aí o bichinho parece um pouquinho ainda. Aí, para a gente fazer, ainda ficou aparecendo um pouquinho, no caso aqui do amarelado, né? Aí a gente vem com a máscara roxa, é truque de salão, tá? É porque o bichinho já foi tão castigado, né? Tão com a descoloração, e a gente não vai, nesse caso, a gente não vai precisar vir com uma nova tonalização, que deveria, né? Mas para tirar aquele amarelado que está um pouquinho excessivo aí, né? Que a gente vê que não é aquela cor mesmo, entendeu? Então a gente vem com esse tuco. É assim. E dá super certo. Vamos lá. Seguindo! Aquele louro tipo Joelma da Calypso. É verdade. Mas eu acho bonito. Combina com ela. Pelo menos combina com ela, né? Às vezes a pessoa não gosta, né? Mas combina. Eu acho bonito. Mas cada um tem um gosto, né? Não é para ser aquela cor amarelado, não é para ser. Mas é diferente, né? Porque às vezes o dourado ele é intenso, né? Aí a gente confunde, né? Amarelado com dourado, né? Então é uma coisa assim um pouco diferente. Mas é aquilo ali, vai neutralizar. Vamos lá. A Marluceta é da Joelma. Eu gosto dela, eu gosto de dançar os calypso. É de Belém, né? Também. Dançar os calypso. Quer me desestressar? É colocar a música da Joelma. Pronto. Estou me desestressando. Coloco lá, começo a dançar, redopiar, tudo. Aí pronto, o estresse vai embora. Energia boa, né?
Dançar, energia muito boa. A Marlúcia, um beijo para você, gata. Seguindo aqui o baile. A Flávia continua, não gosto desse doido. Não gosto. Vou seguir essa dica. Sou de Santa Cruz, do Rio Grande do Norte. Um beijo para você, gata. Para Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Beijão a todos. Para você, Ale, um beijo para você também, gata. Gosto muito das suas dicas, mulher. Eu adoro também estar aqui com vocês. Um beijo para você, gata. Um beijo no coração. Eu gosto muito de dar dicas para vocês e estar aqui com vocês. Essa energia boa que a gente troca, né? Muito boa mesmo. Eu gosto dessa energia. Por isso que eu não deixo de estar aqui. Que é bom, né? A gente troca energia com o que a gente gosta. Né? Então, é assim. A Jéssica na área, um beijão, Jéssica. Ale, dá uma dica de algum loiro que dei para tingir só com tinta. Que tipo de loiro? Mais claro possível. Pode ser esse, o loiro Barbie. Você volta na live, aqui, ela fica gravada aqui no YouTube, para a gente não repetir tudo, né, do que eu falei no início da live, daqui a gente já está terminando, então você vem aqui no YouTube e dá uma assistida logo no começo da live, que está lá todas as dicas para o cabelo que não, no caso, está virgem, não precisa descolorir. Agora, se tiver pintado, aí vai ter que descolorir. Tá tudo lá, no começo, tá? Do jeito que tem que pintar o cabelo, que tem que fazer uma mistura bem legal aí. Entendeu? Vamos lá. A Flávia, um beijão, gata. A Pérola na área, um beijão para você. A Néia, a Jaciane também, a Jane Coifer. Food Fitness, um beijão. Até que eu queria esse food fit, né? Ai. A raiz eu pinto com o cabelo molhado? Não. A gente pinta o cabelo somente com ele seco. A raiz ou ele todo, tá? Tem que ser seco. Essa não pega, entendeu? Aí a gente vai tonalizar o cabelo, aí sim ele é molhado. Tá? Mas quando a gente pinta, não. A gente tem que pintar ele seco, tem que secar, se precisar lavar nesse dia, que às vezes o cabelo tá sujo, né? Só não esfregar o couro cabeludo, tá? Aí lava o cabelo, só o cabelo mesmo, com shampoozinho, aí depois seca o cabelo 100% e pinta, tá? É assim. Obrigado, um beijão, gata Leide na área, um beijão. Food Fitness. Amor, o meu cabelo está meio avermelhado. O que fazer? Queria fazer iluminado. Como fazer em casa? Tá avermelhado de algum... Tem que fazer logo uma shampuzada melhor, tá? Se esse cabelo ele tá um vermelho pintado e tá desbotado, tipo avermelhado nesse sentido, que desbotou e ficou aquela cor água de salsicha, mas pintou com vermelho um tempo atrás, e aí ele desbotou. Nesse caso, tem que fazer uma shampuzada. Depois vai tirar bastante esse vermelho ainda, né? Vai desbotar bastante. Vai tirar praticamente esse vermelho com a shampuzada. Tem que fazer assim, tá? E depois tonaliza. Você queria fazer um iluminado com mechas, será que é isso? Porque eu tô entendendo assim, tá? Aí depois faz o fundo escuro, né? Um fundo castanho do cabelo. Depois da shampuzada, tonaliza com um castanho 5.0 mais o 6.1, 50% de cada dessas duas cores e deixa e usa ao X de 10 volumes e deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando.
Aí vai lavar o cabelo somente com água e um condicionador. Não usa shampoo, porque essa mistura que a gente fez agora, acabou de fazer, ela pode sair com o shampoo, ela pode desbotar, tá? Então não lave com shampoo, só lave com um condicionador, já serve. Aí depois vem com a descoloração, seca, né, o cabelo, claro, né? E vem com a descoloração, que pode ser feita uma iluminação tipo morena iluminada, né? Tem vários vídeos aqui no canal de como fazer morena iluminada, tá bom? Aí do jeito que você quiser, né? Pode dar uma opção aqui que está muito em alta, uma iluminação nos tons de caramelo. Fazer as mechinhas num fundo de clareamento 6, depois tonaliza, tipo uma cor de ferrugem que fica, tá? Nas mechas. Aí depois tonaliza com 6.1 mais o 6.3, 50% de cada. Ó, o X é de 10 volumes, deixa o tempo de pausa de 10 minutinhos, tá? Essa. Tem vídeo passo a passo de como fazer essa morena iluminada, que eu falei aqui no canal. Alice, um beijo para você. Beijão, lindona. A Luciana na área, um beijo para você. A Simone, um beijão, bom dia, gata. Denise, hello. Hello, Denise. I am Janice. Nice to meet you. A Leide, um beijão para você. Te sigo no YouTube, você é maravilhosa. Obrigado, Leide. Vocês é que são maravilhosas, meninas, meninos. Turcai, Istambul. Hello. Thank you, Mona Lisa. Thank you. Dankjewel. Tá. Te zerou aqui no Instagram. Bom dia a todas as amigas do canal. Um beijo para você, Rose. A Josiana, Joana, desculpa, um beijo para você, gata. Eu gostaria de saber qual a melhor cor para pintar o cabelo grisalhos. Melhor cor para pintar, para tirar os cabelos grisalhos? Todas as cores são boas. Será que eu estou entendendo isso? Ou para realçar os cabelos grisalhos? Será que é isso? Será que é isso? Pode, se você quiser, pode usar uma coloração. Para realçar os cabelos grisalhos, pode ser o 9.1 ou 9.01 é melhor. 9.01 vai realçar os cabelos grisalhos para fazer uma tonalização, no caso, e deixar por 10 minutinhos. Tá? Para realçar, não vai cobrir, vai realçar. Vai ficar tipo assim um cabelo platinado, sabe? O 9.1. 9.1 pode ser o 10.1 também, ou 9.01 ou o 10.01, com o X de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 10 minutinhos. Agora, tem um outro jeito também, né, que eu até falei agora aqui, que se quiser usar uma tinta, né, pode ser dessa maneira, como eu falei. Agora, se quiser usar os kit roxo também, vai realçar os cabelos grisalhos, vão ficar tipo platinado, sabe? Então, eles ficam bem lindos mesmo. Aquele cabelo branco bonito, sabe? Aquele cabelo brilhoso, tipo um platinado, que é outro platinar o cabelo. Pois é, a cor fica assim. Com os kits roxos, shampoo e máscara roxa. Pode usar. Olha, gata, o meu cabelo tem... Mãe aos 15. O meu cabelo tem selagem com formol. E quero cobrir os brancos. Posso usar? Que me ajude. Que pode usar para cobrir os brancos? Depende da cor, gata. Mas aí, por exemplo, se quer continuar com o cabelo... Se o seu cabelo tá castanho, tá? Mas tem que me dizer a cor. Todas as cores... Vou falar de uma maneira genérica também, né? Que você não deixou a cor. Então, as cores para cobrir os brancos são aquelas .0, sabe? Que vão de 1 ponto... Toda marca tem.
de 1.0 até 10.0. 1, 2.0, que são os pretos, né? Nas marcas, não, essa cor de preto, preto tingido. Aí vai até o 10.0, que é os loiros ultra claríssimos, tons claríssimos, tá? 5.0 um castanho claro, aí todas as ponto zero. 6.0 um louro escuro. Aí dá uma olhadinha aí. Aqui no nosso canal tem, aqui na playlist Descubra a Coloração, tem bastante vídeos aí. Dá uma olhadinha lá, que aí você vai saber como cobrir os seus brancos. Se pontuar a cor, aí eu te explico melhor. Bom, um beijo, meus amores. Fique com Deus. E até amanhã. Todo dia tem vídeo no canal. Um beijo. Dia de quarta-feira a gente tá botando nosso pontinho aqui com vocês. Tchau, tchau. Batendo nosso ponto.